Olá, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui. Estamos para mais uma aula da lição da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos ao canal EBD na Veia. Eu sou o Pastor Carlos Pereira e eu tenho o prazer de recebê-lo aqui no meu canal, onde nós vamos estar falando sobre a lição da Escola Bíblica Dominical e tratando, evidentemente, de assuntos de grande importância e aprendizagem da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar estudando a lição muito importante, lição de número 11, que responde a uma excelente pergunta. Porventura, Deus faz acepção de pessoas? Jamais. Deus faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus por isso. E eu louvo muito a Deus por essa grande verdade. Ai de mim, ai de nós, se Deus fizesse acepção de pessoas. Graças a Ele que Deus não faz acepção de pessoas. E lembrando a você que ainda não é inscrito no canal, comente, compartilhe, clique aí, no gostei, se inscreva no canal e aperte o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos, de novos materiais que nós estamos sempre lançando aqui, tá bom? Seja bem-vindo para mais uma aula da lição da Escola Bíblica Dominical. Você é o meu convidado. Vamos estar estudando juntos mais uma lição da Palavra de Deus. E eu aproveito para você clicar aí no like, se inscreva no canal, compartilhe, amém? Você que já é inscrito no canal, o que você tem que fazer logo? Clicar no gostei, ok? No joinha, dá um joinha aí, é 0800, é de graça, alô você. E vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, a lição 11, é uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, ok? E a nossa lição bíblica, ela vai estar falando hoje de um assunto bem interessante, que é aquele episódio em que Pedro ele vai até a casa de um gentio. É a pregação de Pedro até os gentios. Observe que lá em Mateus 16, quando Pedro ele fala que tu és o Cristo e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus falou isso para Pedro quando Pedro ele declara e vós quem dizeis quem eu sou? Aí Pedro levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus usa uma expressão muito interessante e diz o seguinte para Pedro, Ele diz assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou nem a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você vai observar a sequência do versículo, vai dizer assim, e te darei as chaves do reino. E o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado do céu. Aí, infelizmente, a Igreja Católica, traz a figura de Pedro como aquele que tem as chaves, um bocado de chave, uma penca de chave. Bom, mas aqui nesse episódio de uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, cumpre-se a palavra que Jesus disse a Pedro. Eu te darei as chaves do reino. Observe, quem foi que pregou no dia de Pentecoste? Pedro. Quem foi que fez o primeiro apelo? Pedro. Ele estava fazendo o apelo para os gentios que ali estavam. E aqui, nessa lição de hoje, nós temos o episódio em Atos 10, que Pedro é convidado para ir à casa de Cornélio. Ele vai até a casa de Cornélio porque é convidado por um gentio, Ou seja, um estrangeiro convida ele e ele prega a palavra e eles são batizados com o Espírito Santo. Ou seja, de uma forma muito clara, Pedro foi aquele que inaugurou, evidentemente, o reino, ele abriu a porta, vamos dizer assim, do ponto de vista, do reino do céu para os gentios, nessa nova aliança, já que Cristo já havia ressuscitado e mandou ele ficar em Jerusalém até que recebesse do alto, Estamos estudando a igreja em Jerusalém. Então, ele também é aquele que abre a porta para os gentios. Aí cumpre-se e te darei as chaves do reino. Ou seja, as chaves do reino para ele abrir naquele momento ali. Mas ele não permanece com as chaves, não, porque as portas estão abertas. Mas quem Deus usa? Pedro. Ok? Muita gente não observa esse detalhe, mas é muito interessante. Respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos capítulo de número 10, verso 47. Essa lição de hoje
ela nos traz um ensinamento muito poderoso. Por quê? Porque essa lição de hoje, ela é um marco na história da igreja. Pedro, judeu e apóstolo, reconhece diante de todos que Deus havia derramado o Espírito também sobre os gentios. Da mesma forma que no Pentecostes em Jerusalém. E isso significa que não havia mais barreiras étnicas, culturais ou religiosas para a salvação em Cristo. Oh, glória a Deus. Irmão, isso aqui é poderoso. O batismo em águas aqui não é apenas um rito, mas a confirmação visível de que aqueles gentios já eram parte do corpo de Cristo. Pedro deixa claro que se Deus os havia aceitado, a igreja também deveria aceitá-los, acolhê-los também. Então, é muito interessante essa aplicação, porque o nosso texto áureo nos ensina que não cabe a nós escolher quem merece ou não a graça de Deus. O Senhor mesmo é quem chama, salva e enche do Espírito. Aleluia. A igreja não cabe incluir, a igreja cabe, ou seja, é dever da igreja obedecer e incluir a todos. Crer em Jesus sem preconceitos, nem acepções. Glória a Deus, tá? Qual é aqui a nossa conclusão exata? Se Deus já acolheu, a igreja não pode excluir. A igreja não pode excluir. Glória a Deus. A igreja não pode excluir aquilo que Deus já incluiu, que Deus já acolheu. A salvação é para todos. Aqui não cabe, dentro desse contexto, de forma alguma, a doutrina da predestinação. Não. Todos são chamados à salvação. Deus anuncia a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. E é muito claro quando a Bíblia diz assim, ó, e Deus deseja que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Isso aqui, irmãos, é muito significativo do ponto de vista da visão missiológica, porque nesse domingo nós estamos comemorando o Dia Nacional de Missões. E como secretário de missões, eu vos afirmo, Deus ama todos os povos. Deus não faz acepção de pessoas. Todos os povos têm a mesma importância para Deus. Não existe um povo mais importante que o outro. Não. Mas, pastor, por que enviar missionários para a África? Porque Deus ama a África. Por que enviar missionários para a Inglaterra? Porque Deus ama a Inglaterra. Deus ama os ingleses. Nós não podemos fazer. Se Deus não faz acepção de pessoas, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Deus ama o mendigo? Ama. Deus ama o empresário? Ama. Deus ama as pessoas ricas? Ama na mesma intensidade que ama as pessoas pobres. O evangelho não tem predileção por pessoas ricas ou por pessoas pobres. Não podemos dizer que Deus ama mais o pobre do que o rico, ou Deus ama mais o rico do que o pobre. O evangelho é para todos. E Deus, essa lição de hoje, a palavra forte é: Deus não faz acepção de pessoa. As pessoas podem fazer acepção, mas Deus não faz. Agora vamos para a nossa verdade prática. A nossa verdade prática diz que o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. E de fato, e de verdade, porque a verdade prática nos traz uma mensagem poderosa. O amor e a graça de Deus são universais. Universais. Mesmo que as pessoas queiram limitar, João 3,16 é uma mensagem universal. Deus amou o mundo de tal maneira. Durante muito tempo, e é importante que se frise isso, né, especialmente nesta aula, durante muito tempo, a mentalidade judaica acreditava que a salvação estava restrita a eles, como povo escolhido de Deus e exclusivos. Porém, em Cesareia, né, nesse episódio, Deus mostra claramente que todos, judeus ou gentios, têm acesso à mesma salvação em Cristo Jesus. Deus não faz distinção de raça, de cultura, posição social ou origem. O que importa é a fé em Cristo. Ainda enfrentamos alguns preconceitos, divisões e barreiras culturais. Esse texto nos lembra que não podemos limitar a obra de Deus às nossas visões humanas. Assim como Pedro aprendeu a derrubar barreiras para pregar aos gentios, também somos chamados a abrir nossos corações e igrejas para acolher todos os que buscam a Cristo.
A frase importante, e aqui para a gente destacar a nossa verdade prática, é: aceitar a todos em Cristo é refletir o coração de Deus que ama sem distinção. Glória a Deus, né? Que maravilha! Agora vamos para o nosso texto bíblico, né? Vamos para o nosso texto bíblico, porque ele retrata esse episódio, né, tão importante. E o nosso texto bíblico, ele está, meus amados irmãos, em Atos, capítulo de número 10, versículos de 1 a 8, depois versículos 21 a 23 e depois 44 a 48, tá bom? Vamos então para a leitura bíblica em classe, né? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Glória a Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem buscais, qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aleluia! Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhes que ficasse com eles por alguns dias. Glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha, como é bom assistir esse relato de como Deus, né, em sua preciosa graça, recebe os gentios, né? E ao ler aqui o nosso texto, meus amados irmãos, é preciso a gente destacar algumas preciosidades. Primeiro, Deus está atento às orações sinceras e conduz quem o busca à plena salvação em Cristo. Número 2, a igreja deve vencer barreiras culturais e preconceitos para obedecer ao chamado missionário. A igreja que quer fazer missões, ela não pode jamais ter barreiras culturais e preconceituosas. Terceiro, o Espírito Santo confirma com poder e sinais que todos são igualmente aceitos em Cristo. Número 4, o batismo em águas sela a inclusão dos gentios na comunidade da fé, mostrando que o evangelho é para todos. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Que maravilha, eu me alegro porque essa lição, ela tem, meus amados irmãos, um fundo muito importante, muito interessante e que precisa ser muito bem explicado, explicitado para que essas barreiras, né, missionárias sejam quebradas, né? Eu, como secretário de missões, às vezes sou muito inquirido e questionado por alguns irmãos: por que fazer missões em outros países? Porque Deus ama os povos, meu amado, porque Deus ama todos. Aonde Deus abrir portas para a obra missionária, nós temos que executar. Se Deus abriu a porta para nós fazermos a obra na África, temos que fazer. Se Deus abriu as portas, e no caso aqui da Igreja Assembleia de Deus em Camaçari, né? Deus abriu as portas da obra para a gente fazer no Peru, vamos fazer no Peru, porque Deus abriu as portas. Abriu no interior do Goiás, vamos fazer. Abriu no interior da Bahia, vamos fazer. E aonde Deus abrir a porta, a gente vai estar fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. A nossa lição está dividida em 3 partes. A revelação de Deus aos gentios, né? A visão de Cornélio.
Depois, a experiência espiritual de Pedro. Terceiro, a urgência da pregação do evangelho. E no segundo tópico, nós temos a salvação dos gentios, a pregação aos gentios, a conversão dos gentios, né? E no terceiro tópico, o espírito derramado sobre os gentios. No primeiro tópico, o espírito prometido. No segundo tópico, o espírito recebido. E no terceiro tópico, o Pentecoste visto e ouvido. Louvado seja Deus, né? Vamos então, meus amados irmãos, para a nossa introdução. A introdução a Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstram fé na pessoa do seu bendito Filho Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito Santo da mesma forma que os judeus no Pentecoste. Não houve diferença. Objetivos da nossa lição. Vamos lá. Mostrar que Deus inclui os gentios em seu plano de salvação, número 1. Número 2, ressaltar que a salvação é oferecida a todos que creem em Jesus, independente, né? Foi muito rápido aqui, a gente volta. Independente da sua origem étnica ou cultural. E em terceiro lugar, enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecostes não foi exclusivo dos judeus. Isso aqui é muito forte, né? Para a visão, né, judaica. A revelação de Deus aos gentios. Nosso primeiro tópico. Bom, no nosso primeiro tópico, nós temos que destacar a primeira coisa, a visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus. Não é incomum, nas páginas das Escrituras, Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta do seu propósito, que é, evidentemente, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Então, nós vamos analisar aqui, meus amados irmãos, esse primeiro tópico, tá? Vamos analisar aqui, porque é o seguinte, veja bem, aqui nós temos o nosso primeiro episódio aqui, ele nos trata de uma coisa bem interessante. Cornélio tem uma visão, ok? Cornélio tem uma visão. Essa visão, ele vê um anjo que fala com ele, como nós lemos no texto, né? O anjo não anunciou a salvação a Cornélio. Essa missão foi dada à igreja. Cornélio precisava ouvir de Pedro a mensagem da cruz, mostrando que Deus escolheu usar homens e mulheres como instrumentos da pregação. Cornélio representa aqui todos aqueles que, mesmo fora dos limites religiosos, estão sedentos por Deus. Cabe à igreja reconhecer esses corações e obedecer ao chamado de levar a mensagem do evangelho. O que nós aprendemos aqui? Qual a aplicação, né, desse primeiro tópico? Deus já está trabalhando no coração de muitas pessoas antes mesmo de ouvirem a mensagem do evangelho, a mensagem de Cristo. Nossa missão é obedecer e ir ao encontro dessas pessoas, levando o evangelho, A oração abre portas espirituais, assim como Deus ouviu Cornélio, também ouve o clamor de quem o busca sinceramente. Deus prepara tanto o mensageiro quanto o ouvinte. Cornélio orava, Pedro estava sendo moldado, o encontro dos dois cumpriria o plano divino. E aqui uma frase importante que devemos destacar é o seguinte: Cornélio nos ensina que Deus vê o coração sincero e abre caminhos para que a salvação chegue até ele. Vamos então para o nosso segundo tópico, né? Que é a experiência espiritual de Pedro, né? Uma experiência maravilhosa, porque está quebrando paradigmas, né? A visão de Pedro, né? Pedro tem uma visão, a experiência de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Olha que coisa. Pedro teve uma experiência espiritual, com visão e revelação divina, que o deixou perplexo. Ele sentiu o caráter excepcional desta revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. E como foi essa visão, né? Como foi essa visão? Vamos ver aqui como é que foi essa visão, meus amados irmãos. Essa visão, essa experiência de Pedro é bem interessante. O que aconteceu na visão, afinal? Pedro viu um grande lençol descendo do céu, contendo animais de toda a espécie, puros e impuros, segundo a lei judaica. Uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, mata e come. Atos capítulo 10, verso 13. Ele resistiu.
dizendo que jamais havia comido coisa imunda. Mas a voz respondeu 3 vezes, não faças tu comum ao que Deus purificou. Atos capítulo 10, verso 15. Meus amados irmãos, aqui vale uma observação. Eu sempre coloco isso porque nós estamos vivendo em um tempo, meus amados irmãos, que há muita distorção, há muita interpretação forçada da palavra. Observe aqui nesse texto que, do ponto de vista da lei, Pedro estava dentro da lei, ele nunca tinha comido animal impuro. E dê uma voz, uma revelação, diz ele, mata e come. E aí, a visão, a voz, né? Fala 3 vezes, não faças tu comum ao que Deus purificou. Atos capítulo 10, verso 15. Isso aqui nos mostra que para eu servir a Deus, eu não preciso me tornar judeu. Não. Porque se houvesse só uma forma de adorar a Deus, Deus não teria feito outros povos, não teria feito os gentios. Deus não teria feito outro tipo de povo. Por que então ele não fez todos judeus? Todos israelitas? Não, claro que não. Porque aqui a mensagem é exatamente essa. Deus não faz acepção de pessoas. Agora veja o significado da visão. A visão não tratava apenas de alimentos, mas simbolizava a quebra da barreira entre judeus e gentios. Uma barreira que muita gente ainda quer continuar levantando. Deus estava ensinando a Pedro que no plano da salvação não há distinção entre puro e impuro, judeu ou estrangeiro. Gálatas capítulo 3, verso 28. Qual é a lição para nós hoje? Muitas vezes precisamos que o Espírito Santo transforme nossas mentalidades para compreendermos a extensão da graça de Deus. Ele nos chama a ultrapassar preconceitos culturais, sociais ou pessoais para enxergar que todos são alvos do amor de Cristo. A aplicação da nossa lição no dia a dia, a oração nos coloca em sintonia com Deus que deseja revelar-se a nós. Não devemos limitar a ação de Deus aos nossos conceitos humanos. Assim como Pedro, precisamos estar prontos para obedecer quando o Espírito nos desafia a sair da nossa zona de conforto. E agora, colocando esse primeiro tópico, né, na prática, Deus não abre apenas portas para alcançar os perdidos, ele também abre os olhos da igreja para aceitar os que ele chama. Aleluia. A visão de Pedro nos mostra que a graça de Deus derruba muros e constrói pontes. Aleluia. Glória a Deus. Vamos então para o nosso terceiro tópico, a urgência da pregação do Evangelho. Que maravilha. Essa lição, ela é maravilhosa e também poderosa, meus amados irmãos, porque ela nos ensina, ela nos traz um ensinamento muito importante para os nossos dias, em que a divisão de classes, né, fica muito destacada. O Evangelho é para todos, Jesus ama a todos, né? A urgência da pregação do Evangelho. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que crescem por meio da pregação. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o Evangelho. Deus já fez isso. Não precisa, não. Aqui é muito claro, não precisa. E aqui, meus amados irmãos, na sinopse desse primeiro tópico, né, Deus revelou o seu plano de salvação a Cornélio e preparou Pedro para anunciar o Evangelho aos gentios. Vamos para o nosso segundo tópico, a salvação dos gentios, né? No nosso primeiro tópico, nós temos o seguinte, a pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apoiando para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama todos. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Em terceiro lugar, Cristo é o Salvador de todos. Isso aqui não tem contestação, não tem como ser contestado. Por quê? Porque isso é uma verdade absoluta. Essa é a verdade do Evangelho. Deus não acha que determinado povo é mais importante que outro, não. Tanto Cornélio quanto Pedro receberam revelações sobrenaturais, mas o anjo não pregou o Evangelho. Ele apenas direcionou, né? E aqui, quando a gente entra nesse tom que é a pregação do Evangelho,
O encontro de Pedro com Cornélio marca um divisor de águas na história da igreja. Pela primeira vez, a mensagem de Cristo foi pregada de forma direta a um grupo de gentios. A barreira entre judeus e não judeus estava sendo derrubada pela graça de Deus. Para os judeus, ouvir que os gentios também eram alvo da salvação é algo revolucionário. Mas Pedro, cheio do Espírito, pregou sem reservas. A sua mensagem era cristocêntrica, não sobre tradições judaicas ou costumes religiosos, mas sobre Cristo e a sua obra redentora. Qual é a lição que nós aprendemos para a igreja hoje? A igreja não pode limitar a quem o evangelho será pregado. E isso é muito bom ouvir no Dia Nacional de Missões. E como secretário e missionário, eu digo isso, afirmo mais uma vez, a igreja não pode limitar a quem o evangelho será pregado. Nenhuma cultura, etnia, condição social ou passado pode ser barreira para o anúncio da cruz. O mesmo Cristo que salvou os judeus, salva também gentios e hoje continua salvando todo aquele que crê. Devemos olhar para todas as pessoas como alvos do amor de Deus. A evangelização deve ser centrada em Cristo, não em ideologia ou tradições humanas. Assim como Pedro, precisamos obedecer à voz do Espírito, mesmo quando isso nos desafie a sair da nossa zona de conforto. E na prática, nós devemos observar que a verdadeira evangelização é cristocêntrica, fala de Cristo para todos, sem distinção. E a frase que mais destaca o nosso primeiro tópico aí é: Deus ama a todos e deseja salvar a todos, e Cristo é o Senhor de todos. Glória a Deus. Agora vamos para nosso segundo tópico, a conversão dos gentios, né? Glória a Deus, a conversão dos gentios. Vamos lá para esse segundo tópico. Eu confesso aos amados irmãos que eu estou de fato amando esta aula, ok? Eu estou de fato aprendendo mais sobre esta aula, viu? Eu aprendo, eu cresço, eu estou sendo edificado. Mas pastor, o senhor sabe disso? Não, mas eu estou frisando o quanto esta lição é importante para nós. A conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professassem o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto judeus quanto gentios necessitam se arrepender para serem salvos, né? Essa é a mensagem. A convenção dos gentios nos traz essa mensagem aqui, meus amados irmãos, que é importante o seguinte: a pregação de Pedro na casa de Cornélio não terminou apenas em palavras, mas produziu fruto imediato. Os gentios creram e se arrependeram e foram salvos. Esse momento histórico mostrou que a salvação em Cristo não era exclusividade dos judeus, mas estava aberta a todos os povos. A conversão acontece pela fé em Cristo e pelo arrependimento genuíno. E aqui nós aprendemos, a nossa aplicação é a seguinte: precisamos anunciar a todos que a salvação é pela fé em Cristo e não por méritos pessoais. Devemos estar prontos para acolher novos convertidos, independentemente da sua origem. Seja rico, seja pobre, seja mendigo, seja de que classe social for. O arrependimento é indispensável. Não basta simpatizar com o Evangelho, é preciso entregar-se a Cristo. A salvação não é herança cultural ou mérito religioso. É graça para todo aquele que crê e se arrepende. E a palavra forte hoje, o arrependimento abre a porta da vida eterna para todo aquele que crer em Cristo. Vamos então para o nosso terceiro tópico, né? Que agora o nosso terceiro tópico é o Espírito Santo, né? Derramado. Que maravilha, meus irmãos. O Espírito Santo é derramado, né? Glória a Deus. Como esta lição ela é significativa. O Espírito Santo é derramado, né? Não, agora nós estamos no nosso terceiro tópico. Sinopse 2, a mensagem de Pedro mostrou que todos os judeus e gentios são chamados à salvação em Cristo. Agora sim, vamos para o Espírito derramado sobre os gentios, né? O Espírito Santo é derramado, ok? O Espírito vem sobre ele, o Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo, experimentados pelos gentios na casa de Cornélio, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a este fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. E aqui é bem significativo, né? Porque nós estamos falando da defesa que Paulo teve que fazer, né? Pedro teve que fazer, né?
O derramamento do Espírito entre os gentios foi a confirmação de que eles faziam parte da promessa de Deus. Não eram mais considerados estranhos ou excluídos, mas agora estavam em pé de igualdade com os judeus. Isso ouvir de um judeu, é muito difícil de um judeu digerir isso. Era difícil para a igreja de Jerusalém. E se você for observar bem, aquele problema lá, né, que acontece na igreja em Jerusalém já mostra sinais de que havia dificuldades. A promessa universal de Deus se cumpria diante dos olhos da igreja. O Espírito Santo continua sendo o cumprimento das promessas de Deus para todos os que creem em Cristo. Ele não é privilégio de uma cultura, jamais, de nação ou denominação, mas um dom para a igreja de Cristo em todo lugar. O batismo no Espírito Santo não é opcional, mas parte do plano de Deus para a vida cristã. Não abra mão do batismo com o Espírito Santo se você ainda não é batizado. A promessa é para todos, homens, mulheres, jovens, idosos, judeus e gentios. O Espírito Santo nos capacita a testemunhar e a viver a missão de Deus com ousadia. O derramamento do Espírito Santo entre os gentios confirma que o Evangelho é inclusivo e que todos podem desfrutar das promessas de Deus. A promessa do Espírito não tem fronteiras, é para todo aquele que crê. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que é o Espírito recebido. O Espírito recebido, né? Vamos para o Espírito recebido, é o nosso segundo tópico aqui. Observe que o Espírito, ele foi prometido, né, no primeiro tópico, e agora o Espírito recebido. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco à classe especial, reis, profetas e sacerdotes, mas a todos quanto nosso Deus chamar. Eu, você e todos que creem em Cristo somos contemplados com esta promessa de Deus, né? Somos todos contemplados com essa promessa de Deus, né? Então, não tem dúvida aqui, porque o que nós aprendemos aqui e aplicamos, o Espírito Santo é dado a todos os que recebem a palavra de Deus com fé. A evidência do Espírito é vista tanto em manifestações sobrenaturais, quanto em vidas transformadas. Não devemos limitar a ação do Espírito Santo a uma cultura ou um grupo específico. Agora vamos para o nosso terceiro e praticamente nosso último tópico, né? E, portanto, já estamos finalizando a nossa missão. Eu quero aproveitar e pedir a você que ainda não é inscrito, né, no nosso canal, que se inscreva, né? Se inscreva no nosso canal. Você aí deixe o seu like, né? Se inscreva e aperte aí o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que nós estamos fazendo. Um Pentecoste visto e ouvido. O Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos foi um Pentecoste visto e ouvido. Visto e ouvido, viu? E aqui, meus amados irmãos, cabe uma palavra, né? Cabe aqui uma reflexão que eu gostaria de chamar a você aqui. O Pentecoste gentílico foi incontestável. A evidência visível e audível da presença do Espírito foi um sinal de Deus para quebrar barreiras culturais e religiosas. Os judeus não puderam negar o agir divino, pois o mesmo fenômeno que os alcançou em Jerusalém também se manifestou em Cesareia. Então, a aplicação aqui desse nosso terceiro tópico é: o batismo com o Espírito Santo não é apenas uma doutrina, mas uma evidência real e perceptível. As manifestações espirituais têm como propósito glorificar a Deus e confirmar a obra do Evangelho. A unidade da igreja não se fundamenta em tradições, mas no mesmo Espírito que habita em todos os salvos. Aqui e na prática nós precisamos aplicar isso, que a presença do Espírito Santo é sempre acompanhada de sinais claros, sejam dons espirituais ou vidas transformadas. Precisamos estar atentos para reconhecer o agir de Deus, mesmo quando ele surpreende os nossos paradigmas. Glória a Deus. O Pentecoste não foi um evento isolado, mas uma realidade contínua que alcança todos os que creem, inclusive na atualidade, né? Agora vamos para a nossa sinopse, né? A sinopse do nosso texto, e aí, portanto, caminhamos para o final da nossa aula, né? O Espírito Santo foi derramado sobre os gentios como confirmação divina de que eles também fazem parte da igreja. Glória a Deus. A nossa conclusão, meus amados irmãos, é que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todas as pessoas. Tiago, capítulo 2, verso 11. Tito, capítulo 2, verso 11, perdão. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente da cor e raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que
A fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcado pela graça e ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. Bom, nós estamos chegando aqui, né, ao final da nossa aula, né? Eu quero pedir mais uma vez que você, se você ainda não é inscrito, comente, compartilhe, né? Clique aí no gostei, se inscreve no canal e também marca o sininho aí para receber as notificações, tá bom? Eu quero finalizar dizendo o seguinte, quero concluir essa aula falando o seguinte: o episódio na casa de Cornélio marca um divisor de águas na história da igreja. Pela primeira vez, os gentios foram plenamente reconhecidos como participantes do reino de Deus, não por meio da lei ou da tradição judaica, mas pela fé em Cristo e pelo derramamento do Espírito Santo. Assim, aprendemos que Deus não faz acepção de pessoas, jamais. Sua graça é para todos. E aí a conclusão geral é o seguinte: Deus não olha para a aparência, a nacionalidade ou a condição social. Ele olha para os corações que se abrem para Cristo. Nós, como igreja, somos chamados a refletir essa mesma graça inclusiva. Na cruz de Cristo, todas as barreiras caem e todos os povos se tornam um só povo diante de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família e até a próxima aula.